O senhor Maurício está um pouco escuro na câmera do senhor, mas... Tá melhor? Ótimo, ótimo. Tá. Pedro, eu preparei as slides, tá? Para a gente ir acompanhando junto, tá? E eu falo, além de um planejamento nutricional, eu falo um pouco sobre a estrutura do confinamento, toda essa parte, tá? Muito bom, senhor Maurício. Excelente. Assim, eu gosto de sempre fazer esse comentário, né, senhor Maurício? O senhor esteve conosco, né? Não tem muito tempo aqui presencial, né? Antes da pandemia, acho que foi na última Líderes da Pecuária, sem ser de forma remota, né? Que foi aqui presencial. E foi uma palestra muito esclarecedora aí, uma palestra que botou muita pulga aí atrás da orelha de muita gente, inclusive na nossa aqui, na minha. Então, eu sempre gosto de salientar isso aí, que o senhor foi, para nós aqui, para mim, para muitos clientes, o que faltava para a gente falar, não, vamos fazer, a gente precisa reidratar grão, a gente precisa buscar alternativas para melhorar a digestão do amido. Então, hoje já tem bastante projeto aí rodando, né? Inclusive, tem um cliente nosso aqui que fez na semana passada, vamos ver o que nós erramos aqui hoje. É bom que ele vai perguntar o que aconteceu, né? Vai esclarecer algumas coisas. Vai ser muito bom, nós estamos bem empolgados. E planejamento não tem jeito, né? É o que precisa. Nós ainda, em todo local isso é muito importante, mas nós que estamos aqui em Rondônia, o número de insumos é reduzido, né? São poucos insumos que chegam com preço mais competitivo, então tem que planejar os momentos que o insumo está mais barato para a gente trazer aqui para Rondônia, né? Nós insumos vêm do Mato Grosso, basicamente, né? Pronto. Voltou meu som? Voltou. Voltou. São dois temas aí muito bons. Dois, assim, muito bons para a gente discutir, né? Tem que fazer planejamento hoje. Dá mais lucro planejado que ganhar peso, né, o boi? Os dois é importantes, mas o planejamento de insumo, hoje eu vejo um boi consome R$800 mil, né, no confinamento. Então, se a gente não tentar poupar isso aí, no final, o desempenho pode ser o que for, né? Os 60% do resultado de um confinamento está na compra e na venda. Exato. Então, isso aí é o primeiro. Muito importante. E o maior problema que a gente vê, Pedro, é que o semi-confinamento é uma atividade altamente lucrativa, mas você passa justamente num período de falta de insumos. Uhum. Exatamente. E então agora está estabilizando a arroba, né? Mas o semi-confinamento, além de o insumo estar mais alto, também é uma época de arroba um pouco mais barato. No nosso caso aqui. Né? Mas é um custo de produção barato também, né? Não, é um negócio fantástico. Né? É fantástico. A associação dos dois, que é o que a gente vê como mais lucrativo. Né? O cara tem que ter o semi-confinamento nas águas e confinar na seca. É isso aí. Quem puder partir para isso aí, vai ter lucratividade muito boa por área. E eu vou um pouquinho mais além, Pedro. Eu acho que o certo seria semi-confinar nas águas e 2 turnos de confinamento na seca. Nosso sonho aqui. Meu sonho, nosso sonho passa 2 tons. Só tem muito medo da chuva aqui, seu Maurício. Muito medo da chuva. Mas nós não vamos gastar carta agora, não? Vamos deixar para falar na história. Faltando, ainda mais que já deu a hora aqui, a gente vai começar então. Gostaria de mais uma vez agradecer, né, a participação de todos, mais uma vez me desculpar por ontem, mas quem esteve com nós ontem está aqui conosco hoje, então eu fico muito feliz. Então sejam todos aí, amigos, ouvintes, clientes, muito bem-vindos, né? E aproveitar o momento e agradecer mais uma vez
ao senhor, Maurício, de ter aceitado o convite, né? A gente se conheceu aqui no Líderes da Pecuária e desde então eu venho me consultando aí muito com o senhor, aprendendo muito, e para nós é um prazer muito grande. Só, né, para os nossos amigos aqui, clientes, Maurício Lerner é criador, né, da Lerner Consultoria e colega de sala do nosso patrão, dono aqui da empresa, nosso amigo Hugo Santana. Então, para ele estar lá assistindo nós, é também um prazer muito grande, falo aqui em nome dele, de estar recebendo o senhor aqui conosco. Eu tenho certeza que uma pessoa do impacto que o senhor tem no nível nacional aí como consultor, estar aqui conosco para nós vai acrescentar muito no nosso pecuário aqui de Rondônia. Eu queria agradecer também o convite, meu Pedro, e é uma honra participar com vocês, até pela amizade e pelo carinho que eu tenho pelo Hugo e por toda a empresa, por família, tudo, que eu conheço o Hugo da época de faculdade mesmo. Não pode falar quanto tempo faz, porque senão vai achar que nós somos velhos já, né? Mas já faz algum tempo já. Então, agradecer de verdade, porque eu não sou pesquisador, Hugo, eu sou extensionista, viu, Pedro? E a gente, como extensionista, o trabalho é trazer o resultado e a pesquisa para o campo, entendeu? Já que demora muito tempo para chegar da pesquisa no campo. Então, o nosso trabalho é justamente esse, é trazer o resultado da pesquisa o mais rápido possível para o campo. Com certeza, tem um facilitador. Um facilitador, exatamente. Encurtar o caminho disso um pouco. E interpretar, né, Maurício, que eu acho que é o grande desafio do técnico, né? Interpretar um volume grande de informação e, ao mesmo tempo, ainda pequena, perto de tudo que a gente precisa, somar isso com as experiências, somar isso com o conhecimento local para chegar numa tomada de decisão, né? Não é simples, é uma tarefa árdua, né? Admiramos muito aí os consultores, né, que fazem isso de forma independente, também os consultores aí ligados a empresas, né, de nutrição, porque a gente vê isso aí é o futuro, é a consultoria e a extensão. Então, até a empresa de nutrição que investe nisso, que investe muito no corpo técnico, a gente vê isso aí como um diferencial. A pecuária, ela é plurifatorial, né, Pedro? Então, assim, nós dependemos de muitas coisas para chegar no resultado final, né? Isso envolve clima, política, dólar, tudo, né? Produção, de cada região também tem um diferencial de proximidade dos insumos. Nós estamos em São Paulo, nós temos muito subproduto aqui disponível, isso é bom, entendeu? Mas nós estamos longe do milho, então encarece um pouquinho o preço do milho para a gente, né? Mas, assim, o resultado final, ele passa por um monte de variáveis nas quais nós estamos sujeitos a cada ano, né? Em São Paulo, nós temos a polpa cítrica como um dos produtos, os insumos que entra bastante em dieta. Esse ano nós tivemos uma queda na produção da laranja de 30% a 40% por causa da estiagem. Então, isso fez com que a gente tivesse que abrir muito leque, mas isso é bom, né? A gente gosta quando tem problema, porque daí, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Verdade. Então, novas perspectivas, né? Novas perspectivas, com certeza. E, bom, aqui está dando o que eu preciso para mostrar minha tela, é isso? Isso. O senhor pode compartilhar a tela do senhor, meu amigo. Tá, deixa eu só ver. Ixi, sumiu. Ah, não, apareceu de novo. Eu vou só abrir aqui o PowerPoint, perdão, só para ver como é que está aí. Tá certo? Tá aparecendo? Tá, isso. Certinho, no modo apresentação. Tá, eu não estou te vendo, Pedro. É assim mesmo? Isso mesmo. Seu Maurício, e eu também vou estar aqui escutando, qualquer hora eu entro, mas eu vou deixar o senhor à vontade aí para discutir conosco. Tá.
mais alguma coisa, Pedro, que a gente precisa abordar, ou já entro direto no assunto e vamos para frente, ou como é que tá? Isso, pode entrar direto, meu amigo. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas. Tá, então vamos lá. Eu Pode fiz abrir. Bota no modo apresentação. Tá, eu fiz um resumo de algumas coisas importantes que a gente vê no campo quando a gente fala de planejamento nutricional, tá? Então eu vou colocar aqui no tela cheia e você vai me dando um feedback aí de como que tá. Certinho, ótimo. Então vamos lá. Planejamento nutricional estratégico, só que você está na frente do meu aí, que às vezes eu vou entrar em alguma. Beleza. A nutrição de precisão que a gente fala bastante dentro do planejamento estratégico, ela serve para dar decisão para a gente, né? Para a gente tomar uma decisão. Não adianta nada a gente ter muitas planilhas, muitas informações e a gente não transformar essas informações em ações, né? Então, a gente faz um planejamento nutricional justamente para poder tomar decisão. E a cada ano essas decisões são diferentes, né? Isso é muito irregular, vamos falar assim, que nós dependemos de muitos fatores para chegar na decisão final. E a gente passa no planejamento nutricional, na suplementação a pasto, para acelerar a recria, o semi-confinamento, que aumenta o suporte das pastagens, com alta produção de carne por hectare e alta rentabilidade, e o confinamento propriamente dito, que é onde tem o maior grau de intensificação. Tá? A composição bromatológica das pastagens, elas variam bastante de acordo com a época do ano, né? Eu pus aqui só para chamar atenção a proteína. Na época da seca, ela vai de 5,14 até quase o dobro da proteína, próximo de 10, né? Então, assim, isso é para mostrar que durante o ano nós temos várias realidades nutricionais dos animais, principalmente que estão a pasto. O potencial de ganho de peso dos animais, exclusivamente a pasto, eles vão de agosto a quase zero, né? Para o verão, a próximo de 1 quilo de ganho médio diário. Tá? E o potencial de ganho em confinamento supera 1,5 kg, que é 40% superior a esse ganho de peso no pasto, né? Exclusivamente a pasto. Ô Pedro, é assim mesmo? Eu não te escuto ou você está escutando? Seu Maurício, é assim mesmo. Aí eu estou escutando o meu, que a gente desliga para não dar ruído. Tá. Então, no semi-confinamento, que vai normalmente entre dezembro a junho, né? E os melhores resultados do semi-confinamento, eles vão de janeiro a maio, que é onde tem uma qualidade de capim melhor. E isso coincide com a falta de alguns insumos, né? Então, a falta de planejamento nutricional pode impactar muito nos resultados financeiros. Por quê? Porque nós estamos fora da época da safrinha de milho, do caroço e da torta de algodão. Então, assim, esse semi-confinamento, vamos falar aí de janeiro a maio, ele impacta muito na nossa produtividade. Só que, por outro lado, é justamente numa época que nós temos uma baixa oferta dos principais insumos. Tá? Na dieta total, milho, caroço e torta, ela significa mais de 70% da dieta. Tá? Então, minha tela está aparecendo, Pedro? Tá sim, Maurício, tudo certinho. Está aparecendo? Ah, então beleza. É que a Milena chegou aqui falando que a tela não estava aparecendo para ela. Porque no telefone aparece diferente. É que o telefone aparece diferente. Passa para o lado, que sai da tela que mostra o senhor e passa para a tela da apresentação. Isso serve para todos, pessoal. Quem está no celular, passa para o lado para poder ver a apresentação. Tá, então perfeito. Qualquer coisa, vocês me avisam aí, tá? Beleza. Então, na época do semi-confinamento,
onde a rentabilidade do semi-confinamento é alta e a gente consegue trabalhar com uma lotação alta também, produção de arroba por hectare alta, nós passamos por uma fase onde, se a gente não fizer um planejamento nutricional, onde a gente possa estocar milho, caroço, torta, ou alguns insumos, por exemplo, aqui na região de São Paulo, a polpa cítrica também, nessa época, já não tem mais em oferta do jeito que tem na época da seca, né? Então, isso vai impactar diretamente no meu resultado financeiro do semi-confinamento, tá? A estrutura do semi-confinamento não precisa ser uma estrutura muito cara, né? Um investimento alto. Você vê a estrutura de semi-confinamento com coxo de tambor, tá? Onde acho que é muito melhor o coxo de concreto, ele paga essa diferença de preço muito rápido, mas dá para fazer numa estrutura mais simples. A gente trata aí uma vez por dia, às vezes até 2 vezes por dia, então o investimento em mão de obra é baixo, tá? Aqui já é uma estrutura um pouco mais moderna, né? Um pouco mais bonita, né? E funcional, tá? E essa aqui é uma outra estrutura também no Mato Grosso do Sul, né? Com coxo de concreto, barracão, pasto verde. Uma das coisas que é importante é assim, o resultado do semi-confinamento, ele está diretamente ligado à qualidade do capim. Né? Até o Gustavo, né, do APTA, fala muito isso, né? O semi-confinamento nas águas, o volumoso pode ser a silagem de milho ou pode ser o bagaço de cana. Vai depender da qualidade e a oferta do volumoso que a gente tem para trabalhar. Tá? Então, eu fiz uma simulaçãozinha aqui, só para mostrar 3 realidades do semi-confinamento. A gente colocando os animais com 400 quilos, tá? Que dá um peso de carcaça de entrada aí, com 50% de rendimento de 200 quilos. Eu joguei um ganho médio diário de 1 quilo, 1,1 kg ou 1,2 kg, para a gente poder comparar a rentabilidade das 3 realidades, tá? O período foi o mesmo, 120 dias. O peso final variou de acordo com o ganho de peso, né, de cada um dos sistemas. E o rendimento de carcaça, eu coloquei em torno de 55% de rendimento. Tá? Uma das grandes vantagens do semi-confinamento é melhorar o rendimento de carcaça, tá? Porque o rumen acaba diminuindo o volume do rumen, né? O volume de conteúdo ruminal diminui. Então, a gente consegue, às vezes, melhorar o rendimento de carcaça. Tem que tomar muito cuidado na hora de vender os animais do semi-confinamento, para a gente não estar subestimando o rendimento de carcaça, tá? Já que o rendimento de carcaça é uma variável que impacta muito no resultado, né? Então, eu coloquei nas 3 realidades o ganho de carcaça, no primeiro caso, de 86 quilos, 92 e 99, e um ganho em arroba por animal que vai de 5,7 até 6,6, tá? E onde a gente tem um ganho de 1,1 kg, que é relativamente simples, tá? O ganho de 1,1 kg é médio no semi-confinamento. A gente consegue ganhos até bem superiores a esse. Então, um ganho de carcaça a dia de 770 gramas, em torno disso. E na conta que eu fiz para um cliente meu, há pouco tempo atrás, comparando o semi-confinamento com a soja no pivô, tá? Então, assim, nós tivemos aumento no suporte das pastagens nas águas, a gente tem trabalhado em torno de 5 cabeças por hectare, que daria mais ou menos no alqueire paulista, né, em torno de 12 cabeças por alqueire. A gente consegue uma alta produção de carne por hectare, em torno de 30 arrobas por hectare, né? São 5 cabeças ganhando 6 arrobas em média. Um custo baixo comparado ao confinamento, tá? Eu simulei uma dieta hoje, mesmo com os preços de milho, caroço, torta um pouco mais alto, em torno de R$5 a diária, durante 120 dias, e 5 cabeças por hectare, daria um investimento nutricional de R$3.000, tá? Uma alta rentabilidade, são 30 arrobas. Eu joguei um preço da arroba de R$200, seriam R$6.000 por hectare, e eu tiro desses R$6.000 os R$3.000 que eu tive de custo, e eu tenho próximo de R$3.000 por hectare em 120 dias, que é o mesmo ciclo da soja. Então, assim, a pecuária hoje, ela
é capaz de dar alta rentabilidade. Produzir 30 arrobas por hectare não é assim impossível, né? Não demanda um investimento tão alto, mas nós precisamos ter uma estratégia nutricional onde a gente consiga armazenar, tá, os insumos que são mais importantes para usar esses insumos na época das águas, tá? E para fazer um semi-confinamento. E aí sim a gente tem uma rentabilidade até superior da soja no pivô. Tá? E partindo para o lado do confinamento, tamanho não é documento em confinamento. Tá? O confinamento pode ser grande, tá? Com uma estrutura um pouco mais elaborada, um pouco mais, uma estrutura maior, como ele pode ser pequeno. Essa propriedade é uma propriedade de 20 hectares aqui em São Paulo. E ela bate 1.000 novilhas por ano, tá? Com 100 metros de coxo, um barracão pequeno e um vagão pequeno. Então, ela fecha 300 animais, vai abatendo e vai fechando outros animais em volta. Então, assim, na sequência, né? E aí ele abate 1.000 animais numa propriedade de 20 hectares. Então, assim, tamanho no confinamento não é documento, né? E sim é eficiência. Tá? Confinamento, a gente tem um aumento no suporte das pastagens, principalmente nas águas, porque a gente aduba pasto nas águas e quando chega na entrada da seca, a gente alivia a pressão de pastejo, trazendo esses animais para o confinamento. Tá? A gente trabalha em torno de 20 metros quadrados por animal e a gente consegue, então, 500 cabeças por hectare. Tá? Isso é uma alta produção de carne por hectare. 500 cabeças produzindo 7 arrobas, eu vou produzir 3.500 arrobas por hectare, com alta rentabilidade, tá? Que vai de 1,5% a 4,5% ao mês. E um lucro líquido por cabeça de 200 a 400 reais por cabeça, tá? Em 100 dias. E o que eu preciso saber? Sim, melhor? O que eu preciso saber antes de montar um confinamento? Porque, assim, apesar de eu sair um pouquinho do assunto, né? Que é uma estratégia, um plano nutricional, eu acho que no confinamento, envolve muito mais do que só a nutrição. Tá? Eu preciso pensar em logística, eu preciso pensar na terraplanagem, eu preciso pensar nos currais, no barracão, água, maquinários, pessoas, tudo isso faz parte do próprio confinamento ou do semi-confinamento. Tá? A logística, assim, eu sou meio fissurado em planilhas, né? Então, eu anoto tudo, anoto o tempo de carregamento, o tempo de mistura, o tempo que demora para sair da fábrica, chegar nos silos, tempo de carregamento dos silos, e com essas anotações, a gente consegue, às vezes, economizar tempo só fazendo um ajuste no carregamento, na proximidade de cada serviço dentro do confinamento, tá? Então, assim, a logística dentro do confinamento ou do SEMI é muito importante. E dentro da logística, nós temos que tomar cuidado com a distância de mananciais de água, proximidade dos silos, proximidade dos currais, proximidade de cidade, né? Já que isso vai passar a ser um problema cada vez maior, tá? E dentro da terraplanagem, o barracão ele tem que estar num lugar seguro de chuva, né? Os coxos também, a gente faz uma terraplanagem para evitar o acúmulo de barro, os currais e os silos também. Então, esse aqui é um exemplo de uma terraplanagem para um barracão, tá? Ele estava em construção. Então, aqui a gente fez uma terraplanagem, fez um carregamento lateral, tá? Com desnível, que o carregamento lateral, eu economizo 2 manobras para cada insumo que eu vou carregar, tá? E se eu fizer a conta ao final do dia, a quantidade de vagões, a quantidade de insumo, isso economiza muito tempo e manobra, desgaste, óleo diesel, tudo isso. E o carregamento em desnível, ele me ajuda muito que eu poupo o hidráulico da PCA, né? Ou da pá carregadeira mesmo, da pá. Então, esse desnível para o carregamento, isso é muito importante porque me ajuda a diminuir o desgaste do maquinário. Tá? Esse é um coxo em J, tá? A gente faz uma terraplanagem no lugar do coxo também.
Esse é uma terraplanagem já de um confinamento um pouco maior, tá? No caso aqui é para 2.400 cabeças, onde a gente fez um preparo do solo antes de montar os currais, tá? Então nós aplicamos calcário, uma dose bem alta, incorporamos esse calcário, molhamos e compactamos. Isso a gente consegue diminuir a infiltração de água no terreno e, na época das águas, consegue fazer um pouco menos de barro, tá? Esse é o sistema de silos que a gente trabalha, tá? O silo trincheira. Eu trabalho com a parede reta, porque apesar de diminuir um pouquinho a compactação, mas eu tenho menos quebra de parede, né? Porque normalmente a pá do trator, quando ela é inclinada, ela pega um pouco mais. E aí depois eu aterro as laterais do silo, tá? O tamanho dos currais também eu acho que é muito importante, né? Eu trabalho com 20 metros quadrados por animal, então para confinamento pequeno a gente trabalha com 25 de frente, com 60 de fundo, curral para 75 cabeças. No confinamento médio, 30 de frente com 60 de fundo, e no confinamento maior, 40 de frente com 60 de fundo, tá? O dimensionamento dos currais é importante porque a área de chegada dos animais, eles precisam chegar no coxo para se alimentar. E eu não posso ter uma restrição alimentar durante o confinamento, porque daí todos vão chegar ao mesmo tempo. Então, assim, 33 centímetros de área de chegada é pouco? Não, desde que não falte comida, tá? A gente pensa muito nessa parte de bebedouro, tem que ser de fácil limpeza, tá? Eu não preciso reservar água no bebedouro. Eu preciso só ter o bebedouro que seja fácil para lavar e que eu demande pouco tempo para limpar esses bebedouros, tá? E eu tenho posto dois bebedouros por curral também. Concreto no pé do coxo, a gente fala em 4 metros, né? O pessoal acha que é muito, e eu acho até que é pouco, porque quando chove, os animais costumam deitar na beira do coxo, e aí impede os animais de trás de chegar para se alimentar, e aí começa a aumentar o índice de acidente, né? Pisar no rabo, pisar no prepúcio. Então, assim, o ideal seria 8 metros. A gente trabalha com 4, que eu acho que seria o mínimo. Um reservatório de água por segurança para pelo menos 4 dias. Essa é uma foto aérea, né? Um drone, onde mostra o tamanho do curral, né? Com 60 de fundos, 25 de frente. Tá? Então, assim, eu tenho um menor pisoteio nessa área, e com isso, se por acaso eu tiver uma chuva, alguma coisa, eu vou ter uma menor incidência de barro, tá? Esse é o tipo de bebedouro que a gente trabalha, fácil limpeza. Esse bebedouro, cronometrado, você gasta 4 minutos para lavar, tá? Eu tive num cliente essa semana passada, e eu cronometrei o tempo de limpeza de um bebedouro excessivamente grande, que é uma estrutura um pouco mais antiga, né? Então, antigamente, a gente tentava armazenar água no curral, né? Nos bebedouros. E gastou-se 2 horas para lavar um bebedouro em 2 pessoas. Então, assim, se você fizer a conta da mão de obra, paga a troca por um bebedouro desse, sim, em menos de um mês, né? Então, tudo isso é custo. Então, tudo isso nós temos que estar sempre alinhado pensando nisso, tá? Esse é o pé de coxo que a gente trabalha com 4 metros. Tá? Eu gosto de fazer o primeiro lance de tábua ali, justamente para poder segurar onde tem o maior impacto ali, né, na cerca. Esse é o pé de coxo americano, onde chove, né? Esse confinamento é no Nebraska, então é uma região que chove um pouco mais. Então, eles têm o pé de coxo até lá no bebedouro. Esse pé de coxo tem 12 metros. E o reservatório de água para pelo menos 4 a 5 dias. Tá? Reservatório, investimento mais barato, né? Com a geomembrana mesmo, não tem problema. E a estrutura física, eu falo muito do barracão, por causa do Brasil, nós temos esse problema de produção dos insumos em épocas definidas, né, dentro do ano, e as variações de preço chegam a ser de 100%. O milho sai de R$30 o saco e vai para R$60. Então, assim, nós temos que armazenar milho na safrinha
do ano, não é só para 2 ou 3 ou 4 meses. Nós temos que fazer um planejamento estratégico, onde a gente tem que saber a quantidade de animais, quanto tempo cada animal vai ficar, quantos ciclos eu vou fazer, para eu poder planejar a quantidade de milho que eu vou usar no ano, tá? E aí sim que eu vou entrar mais para frente no uso do grão úmido, tá? Eu armazeno dentro de casa, no silo trincheira e com a vantagem, né? Eu aumento a digestibilidade desse milho. Eu estou transformando água em milho, tá? Então, assim, e o barracão, ele tem que ter uma capacidade de armazenamento de insumos. Normalmente a gente faz cada box com 5 por 14, mais ou menos, que a gente consegue colocar 100 toneladas de insumos dentro de cada box. Faço carregamento, processão das chuvas. E o milho, eu pus um ponto de interrogação, por quê? Hoje, o milho no barracão, ele ocupa de 40% a 60% da área do barracão. E como a gente vem trazendo milho para fora do barracão, eu consigo armazenar outros insumos no lugar do milho. Então, esse é um barracão para 1.100 animais dentro de São Paulo, esse é no Mato Grosso do Sul e esse é em Goiás. Tá? Os 3 são para mais ou menos 1.000 animais, né, no confinamento. E esse é um no Canadá para 20.000 animais. Então, assim, mas por que essa diferença tão grande, né, no tamanho do barracão? Porque o milho deles está aqui, ó. Entendeu? É aqui que eles estão guardando o milho deles, na forma de grão úmido. Saiu do barracão, transformei ele em grão úmido, eu ganhei 30%, 35% no volume dele. Eu agreguei digestibilidade no grão, no milho, né? Eu acho que milho é muito nobre para a gente desperdiçar ele, né? Quanto mais a gente conseguir aumentar a digestibilidade dele, melhor. A gente pode guardar na bolsa, né? O silo bolsa, que é viável, tá? Mas para quem vai fazer isso todo ano, e eu falo muito isso, assim, o grão úmido é uma via de mão única, tá? Quem faz, nunca mais deixa de fazer, tá? Então, você pode tanto armazenar na bolsa, como armazenar no silo trincheira, sem problema nenhum. Aqui vai fazendo, vai esparramando, já vamos colocando. Esse aqui é um milho reidratado, tá? Nós colhemos o milho seco, reidratamos ele, colocamos inoculante e fizemos no silo trincheira. E por que tirar o milho do barracão? O metro quadrado de um barracão hoje, ele custa em torno de R$400 o metro quadrado. E um silo trincheira concretado, ele custa em torno de R$100 o metro quadrado. Então, não precisa falar mais nada, né? O silo trincheira hoje, nós podemos guardar qualquer insumo. Milho, na forma de grão úmido, caroço, torta, dá para guardar no silo trincheira. E aí a gente usa o barracão para guardar outros insumos. Tá? Aí, dentro dessa linha de planejamento nutricional, aí eu já vou envolver a parte dos animais, propriamente dito, tá? Não só a parte nutricional. Então, o que eu preciso para construir o planejamento meu do confinamento? Que tipo de animal que eu vou trabalhar? Peso, idade, sexo, raça, condição corporal, tamanho corporal. Se o animal que eu estou fechando é de frame baixo, médio ou grande, um plano nutricional anterior, ele veio do pasto, só com sal mineral, ou ele veio de uma suplementação, ou veio de uma suplementação um pouco mais pesada, isso vai influenciar no meu planejamento nutricional. E que época do ano que eu estou trabalhando? Se eu tenho calor excessivo, lama excessiva, tudo isso aumenta a exigência de manutenção do animal. Então, isso é muito importante na construção de uma carcaça. Essa tabela é uma tabela que hoje, até assim, nós colocamos essa tabela, foi muito assertiva, nós pusemos ela no Planner, no AgroPlanner, que é a ferramenta que nós desenvolvemos para planejamento, nós vamos falar mais dela mais para frente. E aí é aqui que eu faço todo o planejamento de quando que eu vou matar os animais, quando que vai ser o abate, tá? Então, assim, eu levo em consideração o score corporal, vou marcar com o mouse só para facilitar. Então, assim,
eu vejo o score corporal que eu estou fechando esses animais no confinamento, onde 1 é um animal quase morrendo e 9 é o score do animal excessivamente gordo, tá? Então, assim, se eu vou abater ele com a cobertura de gordura mediana, mediana para uniforme ou uniforme, isso depende muito do mercado que eu estou trabalhando, tá? E aí eu defino, eu vou abater esses animais com a gordura mediana para uniforme, que eu tenho as bonificações que eu preciso, então eu vou abater ele com o score corporal 7. Eu sei que o score corporal 7 é um animal com 26% de gordura, tá? Onde ele já tem 15 de proteína, mineral, água. E aqui, essa coluna da variação é mais ou menos o ajuste de mantença que a gente faz quando o animal entra no confinamento, que normalmente ele entra no confinamento no score 3, com 50 dias, ele está mais ou menos com o score 5, onde a mantença dele é em torno de 100%. Quer dizer que aqui ele precisa comer 13% menos para se manter do que nessa fase do score 5. E eu quero abater ele com a gordura mediana para uniforme, que é um score 7, com 26% de gordura, onde eu já tenho uma mantença em torno de 18% maior do que um animal com 60 dias de confinamento. Então, assim, esse quadro, até um quadro que a gente usa muito, ele está entre o mês de julho e agosto no Planner, é o quadro que a gente usa para fazer o planejamento de quando que eu vou abater esses animais. Então, se ele entrou no score 3, eu sei o ganho de peso dele, eu sei com que peso que eu quero abater, em qual tipo de cobertura de gordura que eu preciso. Às vezes, se eu vou vender em pé, eu posso abater ele no score 6, eu não preciso levar ele para 7. Mas se eu vou, às vezes, num mercado mais exigente, que me paga uma bonificação um pouco maior, eu vou trabalhar com uma gordura mais uniforme, um score corporal 8, mesmo sabendo que ele está consumindo, que a exigência de manutenção dele é 30% maior. Mas se eu tenho uma bonificação que me paga isso, não tem problema, vamos trabalhar desse jeito. E aí eu separei aqui, que isso aqui também faz parte do nosso AgroPlanner, se eu fiz uma decisão, tomei a decisão que eu vou abater os animais com 26,5% de gordura, eu trabalho com animal inteiro, né, macho não castrado, de frame médio, o peso ao abate que eu vou trabalhar é de 545 quilos. O animal Nelore, de frame médio, esse é o peso de abate que eu vou trabalhar, 545 quilos. Se eu tenho o peso de entrada, eu sei o ganho de peso esperado, eu sei o peso ao abate, eu consigo fazer um planejamento nutricional melhor. Mas se, por exemplo, eu insemino com Angus e uso touro de frame alto, touro de tamanho corporal maior, eu, com a mesma quantidade de gordura na carcaça, eu tenho que abater esse animal com 625 quilos e não com 545, que foi o que aconteceu quando entraram os cruzamentos industriais no Brasil. O brasileiro estava acostumado a abater animal com 465 quilos de peso médio, que era aqui, um animal de frame pequeno, com 26% de gordura, ele tem 465 quilos, perfeito. Mas à medida que o gado foi evoluindo, geneticamente foi evoluindo, o Nelore passou a ter um frame médio. E aí eu preciso abater esse animal com 545, porque se eu abater ele com os mesmos 465 quilos, eu vou estar com 21% de gordura. Eu vou estar com pouca gordura na carcaça, eu vou ser penalizado. E se eu trabalhar com cruzamento industrial, eu vou estar com 19% de gordura. Entendeu? Com os mesmos, tá vendo? 440 a 450 quilos, eu vou estar aqui entre 19 e 20 de gordura na carcaça. E aí que os frigoríficos começavam a reclamar, né, do cruzamento industrial. Eles não queriam cruzamento industrial por causa disso. Não dá gordura. Não é que não dá gordura, ele dá. Mas como é um animal de frame maior, eu preciso colocar mais peso nele para eu ter a quantidade de gordura que eu quero na carcaça, que é isso aqui, 26%, mediana para uniforme, ou uniforme com 30% de gordura. Aqui, eu precisaria levar um Nelore para 600 quilos para ter próximo de 30% de gordura.
e um cruzamento industrial para quase 700 quilos. Então, esse planejamento alimentar que eu faço na entrada do confinamento é muito importante. E no caso de novilha, se eu trabalho com gado de frame, animais de frame baixo, né? Animais pequenos, com 26% de gordura, é um animal de menos de 11 arrobas. O animal de frame médio, uma novilha, 365 quilos, está perfeito. É uma novilha Nelore de 12 arrobas, 13 arrobas. E se eu trabalho com cruzamento industrial, eu vou levar ela para 420 quilos, 440, 450 quilos. Eu vou estar nessa faixa entre 26% e 28% de gordura na carcaça. Perfeito, é isso que nós queremos. E é isso que o consumidor quer também. Tá? E aí é onde entra o gráfico de rentabilidade do confinamento. Então, por exemplo, essa linha aqui é a linha da rentabilidade. Essa linha aqui é a linha do tempo. Então, eu sempre começo o confinamento no prejuízo. Por quê? Porque existe um ágio na arroba do boi magro. Então, como eu pago esse ágio da arroba do boi magro, eu sempre começo o confinamento com prejuízo. À medida que os animais vão passando o tempo, cadê minha mouse? Ele vai passando o tempo e vai ganhando peso, e que nem eu mostrei aqui, que o animal de score 3, ele aproveita mais do que ele come, a manutenção dele é menor do que um animal mais pesado ou mais gordo. Então, eu me aproveito dessa situação e a minha rentabilidade sobe rápido. Tá? Só que chega num período de tempo que ele começa a estabilizar. A manutenção desse animal é um pouco maior. Então, a rentabilidade começa a diminuir, que normalmente vai dos 90 aos 110 dias. Depois desse período, a rentabilidade começa a cair. Por quê? Ele precisa comer mais para ganhar o mesmo peso e a partir de uma certa quantidade de gordura na carcaça, ele ainda, para piorar, ele diminui o consumo de matéria seca. É onde essa rentabilidade começa a cair com mais velocidade. E aí, às vezes, o pecuarista fala, não, mas a arroba vai subir. Tudo bem, mesmo que ela suba, isso aqui vai recuperar um pouco e vai cair de novo. Ela nunca vai voltar nesses patamares que vão entre 90 e 110 dias num animal aí de 13 a 14 arrobas de entrada, né? Então, assim, o pecuarista tem que ter ideia dessa curva de rentabilidade quando ele fecha o confinamento, porque existe, é igual frango, chegou na época de matar, que é entre 90 e 110 dias, eu já tenho que estar escalando meus animais. Ah, a arroba está com previsão de alta, eu vou segurar mais uma semana, 10 dias, tudo bem, eu vou começar a cair essa curva, ela vai recuperar e depois ela continua caindo de novo. O que a gente não pode é esperar que nesse ponto aqui, já com 150, 160 dias, essa rentabilidade recupere e chegue aqui em cima. Não recupera mais. Então, esse é o gráfico de uma rentabilidade do confinamento. E o volumoso, ele faz parte normalmente de 50% da dieta total. E volumoso, nós temos, principalmente em São Paulo, vários tipos de volumoso. Tá? Eu tenho trabalhado muito com a silagem de Mombaça, né? Que é a silagem de capim, que é mais fácil de produzir, a produção por hectare ela é mais alta, e além disso eu posso fazer um corte nas águas, adubar e usar o rebrote no semi-confinamento, que dá também o uso do confinamento e do semi-confinamento. E eu tenho que levar em consideração o ponto de corte, que é o amadurecimento. Além disso, o processamento, né? Então, quando eu vou fazer uma silagem de milho, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado no processamento. Por quê? Porque o tamanho da fibra, o processamento dos grãos, tudo isso vai impactar no meu resultado. Tá? O corte, o ideal que seja com uma automotriz. Isso aqui é um vídeo, mas acho que não precisa, dá para mostrar bem. Por que é automotriz? Porque ela corta um volume alto de silagem por dia, e às vezes eu consigo abrir e fechar um silo no mesmo dia. E eu consigo ganhar
em qualidade com isso. Tá? Isso aqui é o mesmo volumoso, é bagaço de cana, então, só que esse aqui ele está armazenado há pouco tempo, e esse da direita ele já está armazenado há mais tempo, e ele com a umidade ele vai quebrando a fibra, o tamanho da fibra dele. Então, olha o tamanho da fibra desse do lado esquerdo em comparação com esse. Às vezes você chega na propriedade e eu tenho como volumoso o bagaço de cana. Tá, mas eu tenho esse bagaço de cana da esquerda ou eu tenho o bagaço de cana da direita com uma fibra efetiva muito menor? Então, isso é um grande problema no confinamento. E as possíveis silagens com milho. Então, eu tanto posso fazer o grão úmido, onde eu vou colher esse milho em torno de 30% a 35% de umidade, como o airlage, né, que no Brasil é difícil, porque nós não temos maquinário para isso. Eu posso reidratar o milho também, que é o quê? É colher ele seco, reidratar com água e transformar ele em grão úmido. Os resultados de pesquisa têm mostrado que a diferença é quase nenhuma entre o colher úmido e reidratar. O snap-lage, que está na moda hoje, né? Hoje, grande parte dos consultores falam do snap-lage, tá? Só que existe um grande problema também para a produção do snap-lage, porque as máquinas, às vezes, as ensiladeiras, as automotrizes, não estão preparadas para fazer o snap-lage, tá? Então, às vezes, fica muita espiga na roça, isso é um prejuízo, diminui a produção por hectare. O top-lage, tá? Que nada mais é do que cortar a silagem a uma altura um pouco mais alta, que seria no top, né? A partir da altura da espiga, e a silagem da planta inteira. Tá? E aqui é onde ela vai mais para o lado do concentrado, o grão úmido reidratado, o snap-lage, mais o grão úmido, ele só vai substituir o grão seco. O snap-lage, ele substitui o grão seco e uma parte do volumoso. O top-lage também, e a silagem de milho, que é mais um volumoso mesmo. Tá? Aqui eu tenho o ponto de corte, que é uma outra característica que influencia demais na qualidade da silagem, tanto de grão úmido, não grão úmido, mas mais na silagem da planta inteira, né? Então, quando eu colho, às vezes a gente chega no confinamento e fala, eu estou trabalhando com silagem de milho. Tá, mas existem silagens de milho, onde foi colhida com o grão leitoso, existe a silagem de milho que foi colhida com a maturidade fisiológica mais avançada, né? Ele já está maduro, ele já depositou todo o amido que tinha para depositar. Então, assim, são 4 silagens completamente diferentes. Colhida no leitoso, 1/4 de linha de leite, 2/3 e maduro. Então, não é só a silagem de milho que influencia no resultado, mas como que eu colhi essa silagem? Que ponto que ela estava, né? Então, os valores nutricionais. Então, se a gente comparar a energia na forma de NDT do milho seco, o grão úmido, ele consegue aumentar a digestibilidade do milho, então eu consigo aumentar a energia dele. O airlage, que a gente quase não usa no Brasil por causa de maquinário, mas o snap-lage, eu tenho a mesma energia quase do milho, só com uma produtividade por área maior. Então, assim, o snap-lage, quando bem produzido, eu ganho em produtividade com material que eu substituo uma parte do volumoso e, além disso, eu tenho uma energia, vamos falar assim, quase igual ao do milho seco e a silagem da planta inteira. Então, esses são os tipos de uso do milho, tanto como o grão seco e até chegar na silagem da planta inteira. Uma outra coisa importante também é passar as peneiras, né? Essa aqui é uma Penn State, né? Uma peneira que foi desenvolvida na Universidade da Pensilvânia, e ela mede para a gente o tamanho da fibra da silagem, tá? Isso é importante quando a gente vai formular uma dieta, porque essa peneira, a segunda e a terceira estimula a ruminação. O pó, que é o fundo, não estimula a ruminação.
Então, assim, eu gosto de usar o tamanho de corte, né, hoje em torno de 11 a 14 milímetros, vai depender muito do tipo de dieta que eu vou trabalhar, tá? Então, eu gosto que o resultado de peso das duas peneiras do meio seja próximo a 85% do peso total. Tá? Em dietas mais agressivas, a gente tem usado um pouco mais da peneira maior, que é justamente para estimular. Já que eu vou pôr pouca silagem, introduzir pouca silagem na dieta, eu preciso de um pouco mais de fibra efetiva para estimular a ruminação. Isso aqui é no mesmo cliente, tá? Ele colheu com uma máquina pequena, de uma linha só, e aí nós passamos as peneiras no material antes de amolar as facas. Então, aquelas duas peneiras do meio que eu falo, estava próximo de 75. Aí nós fizemos a amolação das facas, e aí nós conseguimos aumentar a incidência, o peso nas duas peneiras do meio, então melhorou o tamanho da fibra da silagem. Então, assim, a importância de amolar a faca quando você trabalha com uma máquina pequena. E os insumos, né, do confinamento, que está dentro dessa estratégia nutricional, onde envolve a compra dos insumos, tá? Onde eu tenho que armazenar, depende muito da oferta, preço, localização, o processamento e o planejamento. O que a gente fala muito é que 60% do resultado financeiro de um confinamento está na compra dos insumos. Compra e venda, né? Compra e venda dos animais também. Tipo de dieta de confinamento, nós não vamos entrar muito nessa área, mas normalmente eu trabalho com 4 dietas diferentes, tá? A mistura também é outra coisa muito importante no confinamento. Na prática, eu não gosto de colocar no vagão nada que seja menor do que 5% do volume total do vagão. Então, no caso desse aqui, isso aqui é uma dieta real, o que eu faço é juntar os insumos que vão em menor quantidade, eu faço uma pré-mistura, que no caso aqui deu 5%, que é pelo menos o número mínimo que eu gosto de introduzir na dieta do vagão. E aí sim eu começo o carregamento, no caso com milho, daí eu faço a cama dentro do vagão com milho, aí eu jogo a mistura dos ingredientes que vão em quantidade menor, aí eu vou jogando de baixo para cima até entrar na silagem. Eu, particularmente, eu gosto de colocar a silagem no fim, porque a cada pasada de silo que eu coloco no vagão, eu vou fazendo uma pré-mistura durante o carregamento já. Tá? O tempo de mistura ideal vai depender do sistema de mistura que eu trabalho, da rotação, né? Número de voltas, na realidade, que são dadas no vagão, o tipo da dieta, o tipo do volumoso, e a gente tem colocado um pouco de água na dieta também, que tem melhorado a qualidade da mistura. Tá? O sistema de mistura por rosca, ele não é pior do que o rotor mix. Isso é um pouco mais demorado, tá? Mas não que seja pior. Tá? Esse é o sistema do rotor mix, que é um sistema muito bom também, que eu ganho um pouquinho de tempo com isso. Uma outra coisa que a gente fala muito, que a gente tem batido muito hoje, é o foco nos processos do confinamento. Tá? Então, as rotinas do confinamento, leitura de coxo, limpeza de bebedouro, limpeza de coxo, observação de fezes, tudo isso são as rotinas diárias do confinamento. E tudo isso, a soma dessas rotinas, traz um resultado melhor. Então, a gente elabora um checklist das atividades, onde entra a qualidade da água, score de fezes e assim por diante, para ter um checklist, e aí eu tenho, assim, os itens que eu preciso olhar, para lembrar até, né? As rotinas de trato, onde a gente marca os horários, o número de tratos, o total, a quantidade de animais, até para a gente saber a média do consumo. A leitura de coxo, tá? A gente dá nota para a leitura de coxo, que vai de -1 a 2, e aí a gente faz um ajuste no fornecimento da dieta, de acordo com a leitura de coxo. Então, isso me dá, pelo que eu coloquei de comida ontem, e eu fiz a leitura de coxo hoje cedo,
eu sei se eu preciso aumentar o fornecimento, manter ou diminuir. Tá? Isso aqui é uma leitura de coxo, que seria 1, mas a diferença é que isso que sobrou não é comestível, né? Então, envolve muito bom senso na leitura de coxo. A limpeza dos coxos também eu acho que é muito importante, porque o animal é muito sensível a cheiro. Então, às vezes remonta trato, o trato de baixo vai piorando a qualidade, e com isso vai diminuindo o consumo. Os cortes de fezes, que me falam o que aconteceu ontem ou antes de ontem, né? Então, por aqui eu sei como é que está o nitrogênio não proteico, a proteína degradável no rumen, isso me dá um ajuste da dieta. Qualidade da água, hoje a gente tem batido muito em cima disso, né? O bebedor de confinamento tem que se lavar todo dia, tá? Qual que é o ideal? Todo dia. Então, para isso, eu preciso ter um bebedor onde eu tenho uma dele. Esse bebedor pequeno eu gasto 4 minutos e esse aqui eu gasto 1 hora. Então, essa é a diferença. E o que a gente quer, no fim, é produzir uma carcaça de qualidade. Tá? Então, é para isso que a gente tem que fazer o básico muito bem feito, as rotinas de trato têm que ser implantadas e têm que ser seguidas. Não existe produto milagroso, tá? A gente tem que tomar cuidado nos detalhes do confinamento, cuidado nas mudanças das dietas, o que se pode medir, se pode melhorar. E aí sim, o uso de tecnologia. Não adianta eu entrar com uma tecnologia hoje de ponta se eu não faço o arroz e feijão bem feito. Eu tenho que primeiro fazer o arroz e feijão bem feito. Aí depois sim eu vou ter um resultado melhor com um aditivo melhor ou um produto diferenciado. Então, assim, o uso de tecnologia é importante, tem que fazer. Mas primeiro eu tenho que fazer o básico bem feito. Aí sim eu vou ter um aproveitamento dessa tecnologia que gera um custo, mas que eu posso ter um resultado melhor. E o planejamento, né? Tudo isso que nós falamos envolve o planejamento alimentar, quando que eu vou comprar o insumo, quando que eu tenho uma oferta desse insumo, onde normalmente eu tenho um preço um pouco mais baixo nesse insumo, para poder comprar ele e usar na época de preços maiores. Então, por exemplo, esse ano, teve cliente que quando o milho estava R$60 o saco, aqui em São Paulo, ele estava trabalhando com milho de R$27,50. Então, assim, como que fica a rentabilidade de um confinamento desse, se você trabalha com milho de metade do preço do milho do mercado? Que nem assim, o pessoal do gado de leite, eles sofrem muito mais na pele esse planejamento alimentar do que o pessoal do corte. Por quê? Porque na época de falta de insumos, que é de janeiro a maio ou a junho, né? Esse ano atrasou a safra, então, consequentemente, atrasou a safrinha, é quando o leite está barato, é quando eles precisam enxugar os custos. Então, assim, a compra do milho na safrinha, transformar ele em grão úmido, para eu usar esse milho, na época do leite mais barato, eu conseguir reduzir o custo da minha dieta, é só na forma do grão úmido, senão eu não consigo. Aí é por isso que a gente vê o pessoal vendendo vaca de leite quando o preço do leite está baixo e comprando quando o preço do leite está caro. Porque esse planejamento nutricional não foi feito. Essa é a ferramenta que nós lançamos esse ano, tá? Ele chama AgroPlanner, é só entrar no site www.agroplanner.com.br, que nós fizemos exatamente para facilitar o planejamento dos clientes e do pessoal do agronegócio. Então, essa ferramenta foi desenvolvida justamente para isso, para melhorar o planejamento das propriedades. E muito obrigado a Vitassal e a todo mundo que estava com a gente até agora, por ter ficado aí ouvindo o que a gente tem para dizer. Pedro? Beleza. Meus Tá parabéns. Muito boa. Opa, o tempo todo. Muito Então, bom. a gente tem feito esse planejamento e principalmente no que nós vamos falar bastante agora,
que é transformar o milho em grão úmido. Para que nós fazemos isso, né? É para guardar o milho na época dos preços mais baixos, para a gente usar ele quando o preço do milho está caro. Então, assim, o que não dá hoje é para a gente ir todo mês no balcão e comprar um pouco de milho no preço do dia, né? Então, exatamente. Volta lá. Mas Pessoal, quem tiver aí já pode ir mandando as perguntas, né? Que a gente vai respondendo conforme for chegando aqui. Beleza? Todo mundo que está aí ouvindo, tem bastante pergunta, né? Mas, eu já vou passando aqui com alguns... Certo. Pedrão, você tem alguma observação, alguma coisa que você tem visto aí, que você queira falar, que você queira comentar? Quero sim. Seu Maurício, aqui em Rondônia, né, a gente usou muito assim, o caroço de algodão. É um ingrediente que veio e veio para ficar. Então, a gente consegue... O planejamento estratégico é muito importante, porque a gente compra ele basicamente durante 1, 2 meses do ano, a gente fecha os contratos para usar no próximo ano, né? Então, agora está começando a entregar os contratos, a partir do 1º de julho, 15 de julho, 1º de agosto, depende do contrato, a gente consegue entregar os contratos. Porque os contratos são fechados em setembro, outubro e novembro. Então, assim, setembro, outubro e novembro, que os contratos estão abertos, a gente tem que planejar o uso de algodão nas fazendas, porque isso aí muda muito, impacta muito no custo. É um dos ingredientes mais baratos que a gente está conseguindo colocar aqui hoje em Rondônia. Tá. Aí o que eu falo é assim, Pedro. 70% a 75% de tudo que o boi come está ligado ao caroço, ao milho e, às vezes, ao DDG, né? Ou à torta de algodão. Né? Então, normalmente, os três insumos do confinamento, eles são responsáveis por 70% a 80% do que o boi come. Né? Exatamente. Então, é nisso que nós temos que focar. Exato. Então, o que eu gosto no caso do caroço e do DDG, né? O milho também, a gente consegue uma coisa assim, mas que são contratos que a gente só precisa fechar, não precisa pagar antecipado. Às vezes, quando precisa pagar, é um sinal de 10%, 15%. E, assim, são empresas muito grandes que vendem, estão em idoneidade, a gente já tem confiança. Então, às vezes, eu até falo assim, fecha um pouco mais. Né? Mesmo que, não estou com esse plano todo que você está tendo, não, Pedro, quero usar um pouco menos, ano que vem vai estar ruim, não, mas fecha um pouco mais, não vamos pagar nada, no final acaba usando. Sempre falta, nunca sobrou. E é nisso que o produtor tem que focar, né, Pedro? Ele tem que focar no macro, né? Eu gasto 80% do que eu gasto é isso, isso, isso. Eu vou focar nisso para comprar bem, comprar com preço melhor, estocar isso direitinho, sem perder muito na fazenda, né? Porque às vezes toca debaixo de lona lá e aí acaba perdendo uma parte. Não que não seja impossível. Eu falo assim, a gente tem que sonhar alto, sonhar grande, começar pequeno e crescer rápido, né, Pedro? Então, assim, exatamente. Às vezes colocar algum insumo debaixo de lona um ano não é problema, desde que eu saiba que é provisório. O que eu não posso é transformar o provisório em definitivo, né? Com certeza. Eu tenho um cliente que hoje a gente armazena 60%, 70% do volume de insumo dele praticamente no tempo. Até milho a gente chegou de armazenar embaixo de lona. Mas foi igual o senhor comentou, é provisório, né? E possibilitou a gente partir para uma fábrica maior agora. Então, esse ano a gente ainda está com um problema lá, mas possibilitou a gente fazer uma fábrica maior agora, que vai atendendo essas demandas, né? E já no modelo moderno, né? Um modelo com uma fábrica com bastante box,
e focando em silo trincheira para armazenamento de grão. Então, a parte de armazenamento de grão, para nós aqui, veio a calhar muito bem, porque eu tinha pelo menos 5 clientes, 6 clientes que estavam no processo de intensificação, onde a gente precisaria fazer um silo metálico agora. Então, todos eles via isso. Não, eu preciso construir um silo. E um silo custa de 800 a 1 milhão de reais. Né? Um silo aí de 30 mil sacos. Então, assim, a gente falou, não, então beleza. Vamos apostar nisso aí que você está falando, que é o tal do grão seco reidratado, e vamos testar. Então, assim, foi uma luva, né? A gente está bem feliz, porque a gente vai deixar de fazer o silo trincheira e vamos investir numa fábrica maior de box. E o milho nós não estamos preocupados lá dentro do trincheira, né? Vocês vão ficar mais felizes a hora que vocês estiverem abrindo esse silo, usando esse milho, a época que, no final do ano, que o milho vai para 60, 70 reais, e vocês vão estar trabalhando com milho de 30. Exatamente. Milho de 36, que está chegando aqui hoje, para nós. O objetivo é esse, é usar também no semi-confinamento. Se o senhor usa no semi-confinamento também o grão seco reidratado, o que é a experiência do senhor? Sim, a gente tem usado também. A única coisa que aí a gente faz é fazer um ajuste na matéria seca dele, né? Porque se eu considerar, por exemplo, 0,5% ou 1%, às vezes a gente termina com 1,5% do peso vivo em matéria seca, de concentrado, a gente tem que fazer um ajuste da matéria seca do grão úmido, né? Sim, com certeza, entendi. Então, obviamente, né, para não subdosar, né, não trabalhar abaixo, né, do que é o necessário. Silmário, já tem uma pergunta. Já tem uma pergunta aqui, né, do professor Daniel que está conosco aqui, inclusive vai estar conosco aqui na próxima semana, junto com a Fernanda Lopes, discutindo sobre nutrição de vacas de corte. Aí daqui a pouco a gente vai falar melhor disso. A pergunta do professor Maurício, ele parabenizou, né, pela palestra e que o senhor colocou as vantagens do uso do grão reidratado e do grão úmido. E ele gostaria de que comentasse quais são os desafios para começar a utilizar as técnicas. Desafio inicial é o que a gente está passando aqui. E o professor também passando lá com os clientes dele. Qual que é o nosso desafio? Daniel, boa noite. Um prazer estar com você de novo, né? E, assim, o desafio maior que eu vejo é montar uma operação de guerra, vamos falar assim. É focar no processo de moagem, transporte, compactação, porque quando você colhe o milho úmido, é mais simples, tá? Porque você já colhe o milho na umidade ou ideal para o grão úmido ou próxima do ideal. Quando você vai reidratar, quem vai pôr ritmo no seu processo é a quantidade de água disponível que você tem para incorporar no milho. Então, assim, se a gente fizer a conta que a gente gasta em torno de 30% a 35% de água para cada tonelada de milho, então, se eu vou trabalhar naquele dia, vamos falar em 1.000 ou 1.500 sacos, que dá para trabalhar, 1.000 sacos são 60 mil quilos de milho, vezes 0,3 ou 0,35, eu vou precisar de 20 mil quilos ou 20 mil litros de água no processo no dia. Então, a vazão da água que eu tenho no lugar que eu vou produzir o grão úmido, que eu vou ensilar o grão, no caso reidratado, eu tenho que ter essa vazão de água. Porque se eu não tiver, o meu processo não pode trabalhar no mesmo tempo que eu trabalharia sem a quantidade com a quantidade de água. Então, assim, hoje a água é o que põe o ritmo no processo, tá? A outra coisa é o inoculante, né? Que tem que pôr, de qualquer jeito tem que pôr, é muito importante para diminuir perda, melhorar a fermentação. E a compactação, né? E uma coisa que a gente fala muito também, Daniel, é assim, o produto que está ali armazenado debaixo da lona é muito caro, né? Tem um valor agregado muito alto.
Então, eu tenho que trabalhar com lona de qualidade. Não dá para a gente falar assim, na hora que vai fechar o silo, ah, mas eu tenho uma lona mais barata aqui, será que... Não, tem que usar lona boa, de qualidade, e de preferência, usar barreira de oxigênio. Tá? Porque o material que está dentro do silo é um material de valor agregado alto. Então, nós temos que diminuir as perdas ao máximo. E todo o esforço que a gente fizer para diminuir essa perda é compensado. Então, assim, eu acho que o gargalo do milho reidratado é justamente esse. Às vezes, quando a gente vai colher o milho, a gente colher ele com 30, 35 de umidade, não é qualquer colheitadeira que colhe, né? Porque, às vezes, ou vem sabugo para dentro do grão, ou sai grão na palhada. Então, assim, eu tenho preferido deixar o milho secar um pouco mais, que daí eu ganho em rendimento na colheita e ganho em produtividade, porque eu vou perder menos, né? E aí eu incorporo um pouco de água na hora da ensilagem. Então, eu tenho preferido colher um pouquinho mais cedo do que com 30, 35, às vezes colher com 20, 25, 27, e aí eu coloco essa água no processo de ensilagem. Seu Maurício, o senhor comentou da água, né? É muita água que usa. Uma das assim, quantos dias? O senhor falou de 1.000 sacos por dia, né? Por dia. Quantos dias o senhor está recomendando fechar o silo, entre começar e fechar o silo? Pedro, qualquer silo de volumoso ou de grão úmido, quanto mais rápido você fechar, melhor vai ser a qualidade, né? Você vai ter um padrão de fermentação igual no silo inteiro. Então, assim, eu posso demorar uma semana para fechar meu silo? Posso. Mas eu tenho que tomar o cuidado, quando é no trincheira, de vir fazendo ele em rampa e já vir puxando a lona aonde está pronto. Entendeu? Então, assim, são alguns cuidados que dá para você tomar, que às vezes eu não consigo iniciar e terminar um silo no mesmo dia. Tudo bem. Mas o que eu posso fazer para diminuir o meu problema, né? Para minimizar o meu problema? Existem ferramentas, existe estratégia que dá para a gente fazer isso. Então, você faz o silo em cunha, vem puxando ele para frente e já vem cobrindo na sequência. Não tem problema nenhum. Assim, essa foi uma discussão grande que a gente teve e minha preocupação foi muito de fechar, né, rapidamente. E aí o limitante que a gente está encontrando aqui é a moagem, né? Moinhos pequenos, né? Moinhos de 3 toneladas por hora, 3,5 toneladas por hora, nos clientes que a gente começou. Então, a gente começou o processo de moagem uma semana anterior, todo dia foi moendo, armazenando milho moído, para poder, em 2 dias, fechar o ciclo. Então, a gente fez 6.000 sacos, 3.000 sacos em cada dia. Só que a gente tem um problema, que tem que ir moendo e depois tem que armazenar, reidratar o grão já dentro do trincheiro. Então, a gente imaginou que ia ser mais fácil, tivemos bastante dificuldade em reidratar esse milho no trincheiro e medir matéria seca. E quando umedece demais, o trator não anda em cima da massa. Então, outra coisa que a gente não imaginou, né? É o contrário da silagem. Ela, estando seco, ele anda bem, compacta bem, mas quando a gente umedecia muito, o trator começava a patinar em cima da massa de grão. Sim, mas assim, na prática, como que eu meço isso? Eu pego o milho, já com a água, e eu aperto ele na mão. Se escorrer água, eu tenho que diminuir a quantidade de água que eu estou colocando. E se eu abrir a mão e não formar aquele quibe, também não está bom, entendeu? Então, assim, não pode nem escorrer água e nem, se eu abrir a mão, não formar o quibe na mão. Então, assim, são algumas coisas que a gente usa na prática. Na prática. Que ajuda a gente a tomar essa decisão para não precisar ficar medindo matéria seca a todo momento, né? Isso. A gente fez nessa estratégia, até pegamos uma recomendação do senhor, mas o problema de molhar no monte, vir com milho grão seco e molhar com mangueira no monte, é que a distribuição da água é muito ruim, né? Então a gente não queria errar para pouca água, então a gente acabava errando sempre para mais água do que menos água. Mas você pode fazer isso dentro do vagão também.
Carrega o vagão com milho, põe a água, mistura e solta no silo. Dá também. Dá também, né? Isso que a gente vai fazer em outro cliente que tem um vagão maior, né? Que a gente tem um vagão maior para a gente fazer isso. Mas, assim, são esses desafios. A gente não deixou de ter o aditivo, né? Trabalhamos com lactobacillus retinere e a lona, barreira de oxigênio, e a lona por cima da barreira de oxigênio também. Compactação, acho que são os segredos aí, né? Para quem vai começar. Uma outra coisa também, Pedro, que a gente vê assim, a moagem do grão. Tá? A gente pode quebrar ele em 8? Pode. Só que quando você vai incorporar água no processo, depois dele triturado ou dele quebrado, quando você faz o tamanho um pouco maior, a água percola nele e vai mais embaixo. Entendeu? A parte de cima do silo fica um pouco mais seca do que a parte de baixo. Tá? Quando você faz uma moagem um pouco mais fina, não um fubá, não precisa disso. Mas quando você trabalha, por exemplo, com moinho de rolo, hoje a gente tem opção no mercado de 2 rolos, né? Rolo, e aí ele passa no segundo rolo, você aumenta a superfície de contato do milho, né? E você consegue fazer uma absorção de água um pouco maior nos grãos também. Exato. Nós trabalhamos com 5 milímetros aqui, no moinho de martelo, para poder evitar isso mesmo. Mas uma pergunta aqui muito interessante, né? Nosso amigo Adalto, um grande abraço aí, meu amigo lá do Mato Grosso, junto com a gente do Grupo Cometa. E ele perguntou, ele utiliza lá bagaço de cana, né? E custando R$70 por tonelada, e fica no tempo, o bagaço de cana armazenado no tempo. E a pergunta dele é se eles precisam investir em um galpão para armazenamento de bagaço, se o investimento é viável. Não precisa. O que ele pode fazer é simplesmente passar uma lona de silo por cima do bagaço. Sem compactar. Não precisa compactar, só cobre só a parte superior. Porque assim, na lateral, ele quase não tem absorção de água. A água bate e escorre. O problema do bagaço é a água que chega em cima. Então, se ele fizer um monte e cobrir só a parte de cima com lona de silo normal, ele vai evitar essa água que vai penetrar no monte, que vai fermentar, que vai quebrar as fibras. Ele consegue manter o bagaço dele por muito mais tempo, com qualidade de fibra, né? Porque o bagaço que dá para a gente é fibra, né? Na guerra. Então, assim, se eu tiver o bagaço, mas não tiver a fibra dele, então aí ferrou mesmo, né? Não serviu para nada. Só cobrindo a parte superior do monte já está de bom tamanho. Excelente, muito bom. E uma outra pergunta, o Antônio, ele tem uma área que foi plantada cana-de-açúcar, uma boa adubação, e ele está com a intenção de fazer uma lavoura aqui de mombaça. E ele gostaria de saber quanto que é a produtividade que o senhor vem tendo com silagem de mombaça e o que ele poderia esperar nessa área onde foi cana-de-açúcar. Primeira coisa é fazer análise e corrigir o que tiver que corrigir, né? Qualquer área de cana, ele vai ter baixa matéria orgânica, baixo potássio, então baixo fósforo. Então, assim, corrige a terra como se fosse plantar soja. Por quê? Porque o mombaça, no caso, é uma lavoura, né? Ele não é mais só um pasto, ele é uma lavoura. Então, assim, faça as correções que são necessárias e a adubação nitrogenada, ela é linear com a produtividade. Então, assim, a gente tem conseguido aí de 20 a 30 toneladas por hectare. Tá? Então, assim, você consegue altas produções e você consegue fazer até 3 cortes na mesma área. Você imagina se a gente fazer 3 cortes de 20 toneladas, são 60 toneladas por hectare. Mas uma coisa muito boa do mombaça é que, assim, eu posso fazer um corte e trabalhar o rebrote com o semi-confinamento, que o primeiro corte eu vou fazer ele mais ou menos em torno de dezembro a janeiro. Aí eu faço uma adubação de cobertura, com 30 dias
Eu posso usar a mesma área para pastejo no semi-confinamento, como eu posso fazer 2 cortes e usar o rebrote da seca num sequestro de bezerro, ou fazer os 3 cortes e usar o volumoso todinho no confinamento. Então, assim, o Mombasa dá essa maleabilidade aí de como que eu vou trabalhar com ele, 1, 2 ou 3 cortes, entendeu? A única coisa que aí nós temos que pensar nele como uma lavoura. Então, nós temos que fazer cobertura que faz em milho, que faz em cana, entendeu? Lógico, de acordo com a análise, mas tem que turbinar os bichinhos, porque quanto mais ele produz, mais barato fica o corte, a ensilagem, o processo, fica tudo mais barato. Tem que ter massa para colher, né? O custo fixo do capim é um custo fixo, né? Então, a gente tem que diluir o custo do capim em produção, né? A gente vem utilizando aqui. E normalmente o corte, né, na automotriz, ou é por hectare ou é por hora, né? Isso. Quanto mais eu produzo por hectare, mais barato fica o corte. Exato. Com certeza, é isso mesmo. E a gente vem, uma coisa que o senhor sempre coloca, né, senhor? Que é usar automotriz, principalmente para o capim, né? Eu tenho alguns clientes que utilizam máquina pequena que ele comprou, e aí fica uma fibra ou esfarelada ou uma fibra longa, e aí perde demais, demora, a compactação é ruim, perde muita massa porque não colhe canto, não colhe beira, a cama. Então, eu falo bem assim, mesmo que você tenha máquina, eu sei que você já gastou nessa máquina, mas vamos chamar a automotriz, vamos pagar a hora de uma automotriz e vamos deixar a sua máquina engraxadinha, guardada, porque a automotriz faz um trabalho muito bom no capim, né? Uma partícula fica excelente, a perda é pequena, então é fenomenal, né? Precisa, eu acredito que capim precisa de automotriz, não tem outra saída. Só que é assim, Pedro, às vezes existem regiões que eu não tenho acesso à automotriz, entendeu? Isso. Aí, o que eu faço? Eu tenho que resolver o problema, né? Uhum. Então, eu planto em linha. Então, eu misturo a semente do Mombasa com adubo de plantio e planto com a plantadeira de milho em linha. Aí, Legal. vai depender do trator que eu vou colher a silagem, que vai puxar a minha ensiladeira. Então, normalmente, 4 linhas, com distância aí de 80 a 90 centímetros por linha, eu consigo colher com a máquina pequena, que ela vai andar nas entrelinhas e cortar a linha, e eu consigo regular o tamanho do corte. Eu só não vou ter rendimento, mas eu consigo regular o tamanho do corte. O restante resolve, né? E mesmo a área plantada em linha, a gente consegue usar ela para pastejo também sem problema nenhum. Eu não tenho redução na produção por ser plantado em linha ou não. Entendeu? Exato. Muito bom. Excelente, muito boa alternativa. O que a gente vem tentando fazer hoje é cronograma nos clientes para a automotriz vir de uma vez e colher de vários clientes e volta. Está conseguindo reduzir um pouco o custo. Mas você pega um cliente pequenininho, que tem um confinamento pequeno, que a área é pequena, às vezes ele não consegue entrar nesse racha, vamos falar assim, né? Exato. Sim, demais. Excelente. Então, muito bom. por que não? Planta em linha. Exato, excelente. Já captamos. Mas tem outra pergunta aqui, que ele até coloca aqui, né, que o senhor colocou como ideal para o grão seco reidratado. É o silo trincheira, né, de concreto, concretado o fundo e as paredes, mas a pergunta dele é qual seria a perda de qualidade ou de perda que a gente teria de fazer um silo? Ou de terra ou de superfície, né? Ou superfície na terra ou trincheira de terra. A diferença maior é a compactação, né? A gente tem um pouquinho mais de problema de compactar. Você imagina aquele milho que você jogou água por cima, se fosse de superfície, sem parede. Perdi, eu não sei. Ainda bem que fizemos trincheira. Você consegue compactar, mas existe uma dificuldade um pouco maior, tá? E na terra, eu acho que você tem uma perda por contaminação um pouco maior também. Então, assim, mesmo no trincheira, Pedro, às vezes vale a pena você colocar a lona nas paredes por dentro.
Vai diminuir perda. O material que a gente está colocando no silo é muito nobre, ele é muito caro, a gente tem que cuidar dele como se fosse ouro. Né? Então, Com assim, certeza. tudo que puder fazer para diminuir perda é muito importante. Com certeza. O que a gente trabalhou com lona na parede, não concretamos por conta de tempo também, mas todos os projetos a gente está tentando trabalhar para concretar, né? O custo não está ficando tão alto, a gente está conseguindo um custo aqui bem bacana, tanto com bloquete quanto com malha. Está próximo daqueles R$100 por metro cubo? Tá, Metro quadrado? a gente conseguiu até de 75, 72 reais. Bom, isso é bom. Vamos ver. Uma pergunta aqui de qual seria o tamanho ideal do trincheira, né? Com concretado. O que o senhor está recomendando de tamanho? Depende do tamanho do confinamento, né? Exato. Uma coisa, até hoje eu estava conversando com um cliente meu a respeito disso. Ele fez o silo trincheira concretado para grão úmido, só que ele fez com 50 metros de comprimento. Tá? Uhum. A largura e a altura vai depender do número de animais que o confinamento trabalha. O que eu falei para ele hoje é exatamente o que? Às vezes, é melhor eu fazer 2 silos pequenos do que um grande. Por quê? Hoje, ele usou metade do milho que ele tem dentro do silo e ele está com o silo parado. Ele não pode pôr milho nele enquanto não terminar. Então, quando você faz 2 silos menores no lugar de um grande, você consegue parcelar a compra do milho. Quer dizer, você não tem o capital para entrar tudo de uma vez. Então, você consegue parcelar a compra do milho, você consegue parcelar o trabalho, porque é um trabalho que exige bastante, né? E você consegue usar um, liberou aquele, a hora que você está usando o outro, você pode encher de novo aquele que já está livre, né? Então, é melhor fazer mais silos pequenos do que poucos grandes. E aí, assim, para você calcular a quantidade, quantos metros de largura, ou de comprimento, ou de altura, é só você fazer a conta que cada metro cúbico de grão úmido cabe em torno de 900 a 950 quilos de milho. Então, se eu preciso engordar quantos bois, quantos vai comer por dia, quantos dias de confinamento, eu consigo fazer essa conta. Tá? Então, aí fica mais fácil. Muito bom, com certeza. A gente vai, se for chegando mais perguntas, a gente vai respondendo também, mas aí uma iniciativa, né, do Maurício, da Milena, vai fazer o sorteio de algumas AgroPlanner. Eu tenho a minha já e estou usando. Presenteei alguns clientes, alguns amigos que também estão utilizando e tenho certeza que vai ser um presente aí muito, muito bem-vindo aí. Vai ser sorteado e até também para quem não for sorteado, Maurício, pode estar adquirindo, né? Sim. AgroPlanner. É só entrar no pelo site. Como que nós vamos fazer? Mete a mão. Aqui no boné tá os papelzinhos com os números de acordo com a ordem aí de alfabética dos inscritos. Então eu vou sortear um papelzinho aqui, vou falar um número e Yasmin vai falar se quem foi o felizardo aí. Número 36. A câmera aqui não é um númerozinho bem pequeno. Vocês vão ter que... Então, número 36, Ivanir Amaral. Se tiver online, pode mandar uma mensagenzinha de texto para nós. Ivanir Amaral, o primeiro ganhador aí da primeira AgroPlanner. Certeza que vai fazer um grande proveito. É da região aí, Pedro? Eu acredito que é da região de Porto Velho. Porto Velho. Legal. Vamos aqui, próximo número 67.
Número 67, Rafael Monteiro. Certo? Eu não estou lembrado. Por e-mail, né? Ah, a gente vai mandar também contato por e-mail, né? Quem não tiver aí agora. Mais um número. Número 71. Divaldo Antônio. Beleza, Divaldo? Meus parabéns aí. Ganhou a terceira Agroplanner. Alta Floresta, Mato Grosso. Ô, Rafael de Alta Floresta, Mato Grosso. Meus parabéns, companheiro. Um grande, bom proveito. Número 50. Senhor Adir Estrei. Também não conheço. Saideira aqui, a última. Vou pegar um número de sorte aqui agora. Número 39. Senhor Luiz Alvarenga. Pessoal que foi sorteado, quiser mandar uma mensagem no texto, estamos aguardando e também vai ser avisado por e-mail. Os parabéns, que seja de grande proveito e recomendo aí a todos estar recebendo, além de ser uma planilha de organizacional, ela contém um artigo técnico a cada mês, que são artigos assim, muito práticos, traz a vivência aí do Maurício, da Milena. Então, assim, é um presente muito bom, é uma ferramenta muito boa aí de uso na fazenda. Então, se o pessoal quiser entrar em contato, eu recomendo fortemente. E nós já estamos elaborando o Agroplanner 2021, viu? É isso aí. Vem o 2021, né? Nós temos que fazer algumas aí em parceria com a Vitasal. Bora. Pessoal, se tiver mais perguntas, até em relação ao dimensionamento, com o número de animais que mandaram aqui, vou tomar a liberdade de responder depois, né, com mais tempo. Eu respondo de acordo com a necessidade aqui de um dos participantes, passou a quantidade de animais e qual seria o dimensionamento. Eu passo para ele, para a gente poder ir seguindo aqui, né? Já temos um bom tempo de live. Nesse momento, gostaria de agradecer, né, novamente a todos e fazer o convite aqui mais uma vez. Vou convidar o professor Daniel, que ele está aqui assistindo, né, junto conosco, para ele estar fazendo um convite aqui para a próxima live. Ele vai ser o nosso convidado especial, juntamente com Fernanda Lopes, da Adiceu, né, nossa parceira aqui na Vitasal. Professor, está na escuta? Está ouvindo nós, professor? Boa noite, Pedro. Boa noite, Maurício, tudo bom? Boa noite a todos aí. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos da Vitasal aí. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Parabéns pela palestra, pelo webinar. E é sempre um prazer e sempre de muito aprendizado, Maurício, estar podendo participar aí das suas explanações. Parabéns, obrigado aí. Fico muito feliz aí de estar participando. Oportunidade. Tá? Ainda bem que você é um parceiro nosso e fico feliz de sempre os conselhos, né? Sempre nos ajudando aí a poder melhorar e a poder trabalhar com maior intensificação, né, Pedro? Poder ajudar nos desafios nossos. Com certeza. É uma troca de informação, viu, Daniel? Viu, Pedro? É troca de informação. Cada um tem uma vivência diferente, né? Mais numa área, mais na outra. E a gente está sempre aprendendo, né? Todo dia a gente aprende um pouco, né? Opa, com certeza, sempre, né? E ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Então, exato. Justamente. Parabéns aí, Pedro, pela condução, também pelas dicas aí. E Maurício, mas com certeza a gente aprende muito
E é bom da sua vivência aí que ajuda muito a gente desmistificar algumas coisas e poder trazer um pouco mais de simplicidade nessa intensificação, tirar alguns medos aí, né? Muito bom, parabéns mesmo. Existem muitas lendas, né? E muitos Muito... medo. Você falou, tem muito medo, não? Medo da mudança, isso é natural para o ser humano, né? Todo ser humano tem medo da mudança. Então, o que a gente tem que fazer como técnico, como extensionista, é tirar esse medo, mostrar que dá para fazer e cada dia melhorar um pouco mais, né? E melhorar a produtividade. E o senhor falou uma coisa, a pessoa que faz o grão úmido, ele não volta, né? Então, é um negócio bacana, né? Igual a gente trabalhou agora com uma recria mais intensiva, uma intensificação na engorda cada vez maior no semi-confinamento, igual você colocou, e o grão úmido não vai ser diferente, né? Então, um tema muito importante e muito bem explanado. Obrigado, foi muito bom. Obrigado. Muito bom, professor. Nosso desafio aí para próxima semana, né, professor? Um tema também que está em bastante destaque. Queria que o senhor comentasse um pouco, convidasse a turma. Maurício, eu acho que segue na mesma linha, né, Pedro? A gente tentar também desmistificar algumas coisas quanto à cria. Eu acho que hoje há uma tendência muito grande de pensar numa cria diferente, de um sequestro de vaca em um período do ano, de pensar numa suplementação pré-parto com uma quantidade maior de suplemento, de maior quantidade oferecida aí de energia para essa vaca. Precocinha, desmame precoce, são coisas que antigamente eram um tabu e hoje a gente observa uma viabilidade e uma mudança total no sistema, né? Então, da mesma forma, acho que o Maurício abordou, vou tentar trazer isso aí, tentar simplificar essa intensificação. E a Fernanda vai vir discutindo novos aditivos, e aditivos extremamente potentes para ter esse ganho que a gente precisa. A metionina, que é um aminoácido protegido, também como o Lysoforte, que também aumenta a absorção de gordura, são dois aditivos que trazem um impacto muito grande na melhoria de uso, né, tanto proteico ou pelo animal, de ganhos em relação ao desempenho do bezerro. Então, a gente vai tentar trazer essa visão nova de uma cria uma cria intensiva, uma cria realmente que traz um impacto em relação à rentabilidade. E o que eu falo é assim, Daniel, fechou a conta, vamos para frente, não é? Vamos para frente. Isso aí. Tem medo. E assim, é isso aí. A cria, os olhos vão voltar para ela, né, professor? O Maurício, a gente teve na última semana, né, com o Alexandre Foroni, discutindo sobre ágio em bezerro. Então, hoje em dia a gente tem ágio em bezerro, só que vai ter ágio no bezerro bom. E tem que pensar em nutrição de vaca para poder pensar em bezerro bom, né, professor? Com certeza, com certeza. E assim, quando você produz, né, você precisa de um bezerro bom. Mas assim, o que eu vejo, a intensificação, por exemplo, você trabalhar com desmame precoce, que antes, é só quando eu tenho uma vaca de descarte, será que é mesmo? Eu trabalhar com proteico energético pré-parto e trabalhar com esse proteico energético durante os primeiros meses pós-parto, será que antigamente achava que não pagava a conta? Hoje a gente observa que paga a conta. Igual o Maurício falou, paga a conta, então vamos para frente. Essa cria produzir um bezerro melhor, um bezerro que tem maior capacidade de ganho, com um desmame maior, paga a conta. Então, assim, a gente tem que abrir um pouco a cabeça, tem muitos bons projetos acontecendo, e eu acho que a gente tem que, cada vez, tentar pensar um pouco fora da caixa, né? Então, a gente quer trazer essas ideias, como o Maurício trouxe, e eu acho que é isso aí, a gente trazer esse passo para pensar um pouco fora da caixa, né? Sim. Excelente, professor, isso mesmo. Então, é isso aí, eu convido a todos, né, e eu acho que o webinar feito por vocês aí, pela organização da Vitasal, por você, Pedro, pela Yasmin, está se firmando como um ponto de encontro, de um bate-papo
bom dia e grande aprendizagem. Parabéns aí, fico muito feliz de poder participar. Ô, professor, muito obrigado. E Maurício, um grande abraço, hein? Obrigado aí, meu amigo. Obrigado aí, um abraço aí. Obrigado Um abração, a vocês. professor. Abraço, Pedro. Tudo de bom aí, tudo de bom para vocês. Valeu. Maurício, como o professor colocou, né, a gente está muito feliz, porque nós estamos recebendo nossos amigos, nossos clientes, os ouvintes, e nessas terça-feiras, hoje na quarta, está sendo de muita produtividade. Então, tanto para a empresa, quanto para o nosso departamento técnico, está sendo, assim, de muita valia. E está entrando, eu vejo entrando no cronograma técnico aí do estado de Rondônia. Então, em trazer pessoas como o gabarito do senhor, com a experiência do senhor, com essa pandemia parece que ficou mais fácil, né? Porque agora a gente faz tudo por web, tem as pegadinhas aí, né? De um dia que pode dar algum problema, mas de maneira geral a gente está reunindo aqui mais de 100 pessoas de diversos estados para poder compartilhar ideias, informações. Eu acho que não tem preço. Isso é um caminho sem volta. A gente fica muito feliz, muito agradecido mesmo da presença do senhor. Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade de estar com vocês de novo, nem que for à distância, do jeito que está sendo agora, mas eu acho que essas ferramentas, elas trazem para a gente muito aprendizado, né? O que iria acontecer aí em 5 anos ou 10 anos, por causa desse problema da pandemia, eu acho que tudo teve que evoluir muito rápido, né? Então, essa parte de webinar, de curso à distância, tudo isso está sendo aprendizado, porque é algo que a gente nunca viveu, né? Então, não tem modelo, né? A gente está tendo que desenvolver agora os modelos nossos, né? Com certeza. Então, nós estamos parte de uma história que a gente não imaginava, né? E, como tudo que acontece vem para melhorar, eu acho que todo problema traz amadurecimento, né? Então, eu acho que isso aí vai deixar muita coisa boa para a gente também. Com certeza, nos pontos positivos. Com certeza. Sr. Maurício, beleza, muito obrigado. Queria também deixar aqui meu agradecimento à Milena, está sempre conosco, né? Então, muito obrigado e obrigado, senhor. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, Pedrão. Obrigado a todo mundo. Um abraço, Pogão. Valeu.